Hora Geral. Apoio. Grupo Mendes. Ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos. Só na Livre. Ligue 013 3500 6210. Olá, amigos! Tudo pronto a partir de agora, mais uma edição do Hora Geral. Não se esqueça que eu estou com você. Hoje eu vou fazer um programa com meu amigo Sérgio Williams, um programa por quê? Porque ele é jornalista, ele é historiador e ele vai falar a importância da proclamação da República, porque é um feriado nacional, mas que muitas vezes as pessoas, pelo menos eu penso assim, Sérgio, as pessoas, pô, ter feriado é o seguinte, vamos queimar uma caninha, vamos fazer um churrasco, vamos. Mas eu acredito que uma data comemorativa, ela tem que ser comemorada. E o mais importante, os brasileiros precisam saber a importância da proclamação da República. Mais uma vez, obrigado pela participação na Hora Geral. Eu já faço uma pergunta para você. A proclamação da República foi importante para o Brasil, meu amigo Sérgio? Bom dia, Douglas. Depende do prisma, né? Como você olha esse fato histórico importante que aconteceu em 1889, né? O Brasil teve um momento anterior, né? O Brasil era uma colônia do Reino de Portugal, proclamou sua independência em 1822 e quando o Brasil se tornou um país independente, ele optou, obviamente, a configuração se deu nesse sentido de ser um país com regime monárquico, né? Era uma monarquia. O Brasil era um império, o Império do Brasil. E nós tivemos aí dois reinados, Dom Pedro I e Dom Pedro II. Foi uma questão circunstancial da época. Aliás, o Brasil foi o único país que teve monarquia nas Américas. Não tem nenhum outro país americano que teve regime monárquico. E isso acabou, de certa forma, fazendo com que parte da sociedade brasileira contestasse a condução monárquica, né? Porque, como todo regime de governo, obviamente, tem o seu lado positivo, tem o seu lado negativo, né? Tem questões de corrupção do mesmo jeito, embora de formas diferentes, até porque no regime monárquico você tem uma elite de nobreza, né? Barões, viscondes, etc. e tal. E a determinado momento, parte da sociedade brasileira entendeu que o regime republicano era mais democrático, era um regime que permitia que qualquer pessoa pudesse alcançar um status aí de representação de popular, se tornarem deputados, enfim, várias coisas, embora no regime monárquico as pessoas da sociedade civil também podiam alcançar esse status de agentes públicos, mas não, obviamente, uma condução do país, como no caso presidente, né? Tínhamos um imperador que era absoluto. Então, quando houve essa ruptura, né, a partir de 1889, por várias circunstâncias que eu não vou entrar aqui em nuances, porque é uma história muito longa, o Brasil acabou optando por um regime novo de governo, no caso o regime republicano, onde teríamos a figura de um presidente. Se funciona ou não, a própria história diz, né? Em momentos tivemos bons presidentes, em outros momentos tivemos presidentes não tão bons assim, né? Tivemos problemas com ditaduras, né? Não só no regime do Getúlio Vargas, que ascendeu ao poder diante de um golpe, né? Que foi a Revolução de 30, e ficou no poder por muitos anos. Depois acabou até sendo eleito, ou seja, um ditador que depois, de uma outra circunstância, foi eleito, depois se suicidou. Tivemos intervenções militares de outras ordens aí também, em especial nos anos 60. Ou seja, depois tivemos a redemocratização, com a questão da volta da autonomia política do Brasil. Santos também viveu isso do ponto de vista municipal. Mas, de certa forma, o regime republicano, de fato, ele tem essa prerrogativa de possibilitar que uma pessoa, por exemplo, como o próprio Lula, né, que era um operário, se tornasse o chefe da nação, né? Já no regime monárquico isso não seria possível. Então, assim, há prós e contras, mas, de fato, o Brasil ainda precisa resolver muitas questões de mazelas, de corrupção, de desigualdade social. Isso já existia também na época do Império, mas são visões diferentes. Há quem defenda a monarquia, há quem defenda o regime republicano, mas uma coisa é fato. Nós, brasileiros, temos isso na nossa história. Um fato determinante, no dia 15 de novembro de 1889, quando algumas figuras da sociedade civil e do campo militar, como o próprio Marechal Deodoro da Fonseca, que foi o grande líder desse movimento,
acabou proclamando a República e o país acabou mudando de regime, que é o regime que nós temos até hoje. Perfeito. Agora, óbvio, meu amigo Sérgio Williams e amigos do Hora Geral, que pelo menos a nossa República Federativa do Brasil, por mais que existam falhas com relação àqueles que nós elegemos e que deveriam estar representando bem a população, no meu entendimento, não sei se você concorda, e o meu telespectador internauta pode interagir através do 981 70 14 34, ainda é um sistema em que a gente pode e deve participar através da democracia, porque existem outros regimes, né? Vamos supor, não queremos voltar ao passado, mas tem países, por exemplo, que levantam a bandeira do comunismo. A gente está vendo que, por exemplo, Cuba está passando atualmente, né? Então, a gente tem exemplos. A gente tem que saber aproveitar o que nós temos hoje, que é um sistema republicano, e saber e participar mais com relação das ações políticas. Você acredita, Sérgio, que a população tem essa responsabilidade sobre a participação nos governos, seja municipal, estadual e federal? Com certeza, Douglas. A população ela tem não só o direito, mas principalmente o dever de participar da condução dos rumos da própria sociedade, né? Eu fico muito triste quando vejo as pessoas criticando as ações públicas, mas elas não participam, né? É muito fácil você dizer assim, não acho certo aquilo, mas também não levantar a voz, não cobrar o seu representante, no caso o seu vereador, o seu deputado, né? Perfeito. Então acho que as pessoas precisam sim participar mais da vida social, defendendo bandeiras diversas. Existem tantas áreas aí carentes de lutas, né? Não só na questão social, do homem de rua, da criança, do idoso, do transporte público, da habitação, do meio ambiente, ou então da preservação da história, que é o nosso caso aqui. Nós temos essa bandeira muito bem arraigada. Eu acho que as pessoas precisam sim tomarem partidos, porque é muito fácil você levar uma vida e ser conduzido, né, ao sabor do vento. Só que quando você é conduzido, você não sabe para onde você vai, né? O vento pode te levar para um lugar que você talvez nem goste muito. Então é importante que você também ajude a empunhar esse leme desse grande navio aí que é a nossa sociedade, para que a gente possa viver de forma com qualidade de vida, porque afinal de contas o que todos nós queremos na vida é isso, é ter qualidade, é poder viver uma vida com segurança, é poder planejar o futuro nosso e dos nossos filhos e netos, enfim. E é importante que a gente sim tenha voz, participe porque isso também dá certo orgulho. Acho que se você participa, você ajuda a transformar, você no fim acaba tendo um orgulho dessa sua ação. E quando você é só um passageiro, um mero passageiro dessa nave, aí fica mais complicado. E o processo republicano foi importante porque ele deu aos brasileiros a condição dos brasileiros participarem das condições do processo, porque um rei você não elege, né? Mas um presidente se elege, um governador na época também não era eleito, o imperador escolhia quem ele queria, né? Hoje você elege um governador e assim vai. Então é muito importante que nós tenhamos na nossa consciência de que nós temos a oportunidade de vivermos num país onde essa democracia existe, essa possibilidade existe, só que nós temos que fazer um bom uso dessa nossa ferramenta, que é o voto, né? O voto é uma ferramenta importante. A gente não pode simplesmente vender o voto ou outorgar a nossa confiança apenas a quem nos promete e depois acaba não cumprindo. Perfeito, perfeito, Sérgio William. Você sabe, Sérgio, eu às vezes tenho aqui a minha responsabilidade. Óbvio que como jornalista eu acabo opinando em alguns temas, mas muitas vezes eu quero trazer um convidado, um jornalista, um advogado, um médico, enfim, para que ele possa contrapor e também a gente dar a oportunidade de ouvi-lo a respeito da análise de um momento. A gente fala da proclamação da República, eu julgo que é uma data importante, assim como a independência do Brasil. Nós estamos num sistema democrático relativamente novo, então a gente ainda está aprendendo. A minha preocupação, quando eu tento traçar um paralelo entre a proclamação da República e o nosso momento político atual, é que muitas pessoas, por não entenderem um mínimo de política, já pensam assim, eu não vou votar em ninguém, não quero nem saber de política. Calma, quem pensa assim colabora para que permaneça da mesma forma.
A gente não consegue acertar de primeira, né? A gente Sim. teve aí tantos governos que passaram e que fizeram enormes promessas e a gente viu o que eles aprontaram literalmente no nosso país. Eu não vou aqui ficar citando, porque os brasileiros sabem muito bem do que eu estou falando. E aí, nós estamos praticamente a menos de um ano das eleições, onde nós vamos escolher presidente ou reelegê-lo, deputados federais, estaduais ou reelegê-los, né, um senador e governador. E esse é o momento também que o sistema republicano dá essa oportunidade à população e ao eleitor. Por exemplo, o que a gente espera dos nossos políticos? Você tem 16 anos, Sérgio Williams e amigos do Hora Geral, você já pode votar, mas a redução da maioridade penal, isso ainda está sendo praticamente deixado de lado no Congresso Nacional. É aí que nós temos que cobrar os nossos representantes, por exemplo, para que leis como essa possam estar em vigor para melhorar, né, a nossa condição de responsabilidade dos brasileiros. Você concorda? Concordo, e o que você falou é importante, né? Nós vivemos num regime republicano, que é um regime que permite que a gente ressignifique as nossas decisões. Às vezes, como você disse, eu também já votei e depois me arrependi, né? Porque a gente deposita, né, o voto de confiança naquela proposta, naquele trabalho, e às vezes a gente não vê, não enxerga na prática aquilo que foi discursado anteriormente. Mas o que é bom da democracia e do regime republicano? Que nós podemos ressignificar. A gente pode fazer outro voto, a gente pode votar em outra pessoa. Né? Num regime diferente desse, você não tem essa escolha. Né? Então, o fato de termos essa escolha já é motivo suficiente para que a gente possa comemorar, sim, uma data tão importante como o 15 de novembro. E vou além, Douglas. A gente poderia e deveria até comemorar datas que não são comemoradas, como, por exemplo, nós santistas, principalmente. Eu sei que o programa ele vai para toda a região. Aliás, cada cidade da região também tem as suas datas de autonomias, né? Sim. Quando se tornaram municípios e são comemorados, né? Santos também deveria comemorar não só a data de aniversário, mas, por exemplo, datas como a volta da autonomia política, porque foi uma grande conquista. Exatamente. Muita gente suou sangue e lágrimas para que isso acontecesse, e a gente acaba deixando isso passar e fica nesse passado. E depois as pessoas veem certos nomes de ruas pela cidade e não entendem, mas quem foi esse cara? De repente foi um grande lutador pela autonomia da cidade, foi um pracinha que lutou na Revolução de 32 porque acreditava que o Brasil precisava de uma Constituição justa. Ou seja, a história é importante para nós entendermos certas coisas e darmos valor, principalmente, à nossa sociedade e aos nossos caminhos. Então, eu acho que um programa como o seu, e você é um formador de opinião, um jornalista que com a sua voz, ela esparge aí para a região toda, é muito importante que a gente coloque na consciência das pessoas que elas, sim, elas têm o direito e o dever de participarem da vida pública, de cobrarem, mas também de colaborar com as soluções. Porque o simples fato, às vezes, de você colaborar, não jogando lixo na rua, de educando o seu filho de certos princípios e de valorizando certas bandeiras, participando ativamente, já é um grande exercício de cidadania e que se todo mundo fizesse sua parte, com certeza nós teríamos uma sociedade muito melhor e uma classe política que iria se espelhar nessa sociedade. Perfeito. Concordo plenamente com você. É só a gente ver que existem alguns políticos, é só você ver na imprensa, alguns estão presos, outros estão sendo aí, tem inquérito aberto, ou seja, essas figuras, elas não podem retornar à vida pública e dependem do que exclusivamente do voto. Bom, antes de encerrar a sua participação aqui, falando da proclamação da República, meu amigo Sérgio Williams, muito rapidamente, o último programa que nós conversamos, você estava falando do Museu Histórico de Santos. E eu não posso esquecer, porque essa é uma das bandeiras do Hora Geral. Alguma novidade desde a última participação para cá, que você queira acrescentar aos amigos do Hora Geral? Eu tenho notícias boas, consegui a liberação das emendas estaduais, que estavam ainda em trâmite administrativo. Graças a Deus conseguimos aí, já vamos comprar os equipamentos. Estamos avançando bastante no projeto de restauro. Aliás, se tiver algum empresário assistindo Hora Geral, que seja da área de engenharia, estamos precisando fazer projetos de elétrica e hidráulica para o museu, né, para o futuro museu, que é o casarão do Instituto Histórico. Está indo de vento em popa. A única coisa, Douglas, é que um programa importante do Instituto Histórico, que é a digitalização de jornais antigos, que estamos fazendo já há uns 2 anos, e já fizemos mais de
mais de 40 mil páginas em produção, fora as 500 mil páginas do jornal A Tribuna, que já estão digitalizadas. Esse programa sofreu um pequeno problema em relação à verba. A gente depositou toda uma esperança no PROAC para poder custear essa manutenção para 2022 e nós não tivemos êxito nesse edital. Então, nós estamos ressignificando. Aliás, vou colocar aqui uma pulga, porque nós estamos fazendo um projeto para envolvimento das universidades da região. Ótimo. Dentro desse programa. Por quê, Douglas? Porque o grande beneficiário, a ponta final de um projeto como esse, de digitalização, é o acadêmico, né? Perfeito. É o cara que faz a tese de conclusão do curso, o mestrado, o doutorado. E eu acho que nada mais justo que as universidades da região, que não são poucas e são fortes, né, que possam somar a esse esforço, que é um esforço que o Instituto faz há já algum tempo, com recursos próprios, que possa se somar e para a gente tocar esse grande projeto. Então, além do museu, temos essa bandeira importante carregando. Meu amigo Sérgio Williams, mais uma vez, obrigado pela sua participação, obrigado por atualizar os nossos amigos com relação ao Museu Histórico de Santos, falar um pouco mais da importância, né, da proclamação da República e, mais uma vez, publicamente, o que você precisar, o Hora Geral estará com seus microfones e as câmeras abertas para a divulgação da história da nossa cidade, da região e que tem muito a ver com a história do Brasil. Um abraço, Sérgio. Um abraço, meu amigo, e agradeço mais uma vez a oportunidade de poder difundir os nossos trabalhos. Valeu. Bom, nós conversamos com o Sérgio Williams, ele que é jornalista, historiador, hoje preside o Instituto Histórico de Santos, né? Está aí a 1000 por hora com relação à criação, né? E ele falou que isso vai ser entregue, se não me engano, no final de 22, que é o Museu Histórico de Santos, enfim, tudo isso que são assuntos importantes, porque, amigos, se eu não conheço a história da cidade onde eu vivo, do país onde eu moro, aí fica difícil, né? Então, hoje, além da gente ter aí a grande possibilidade de ter várias fontes informativas, mas a realidade é que nós precisamos saber se essas fontes são confiáveis ou não, para que a gente tenha a noção correta da história, por exemplo, do nosso país. Não, acabou não. Rápido intervalo comercial. Na sequência eu volto com o Hora Geral. Vai montar o seu negócio próprio e quer entender de tudo que é necessário? Tem a sua empresa e quer acompanhar os resultados que ela apresenta? Saiba que nós da RM Auditoria Contábil já oferecemos há mais de 30 anos esses serviços. O conceito de parceria com o cliente, nosso maior ativo, faz com que estejamos sempre prontos a atender suas demandas. Equipe técnica treinada e motivada para executar as tarefas que o seu negócio necessita, pois o nosso objetivo é que seus números sejam tratados com eficiência. RM Auditoria, Avenida na Costa 258, quarto andar em Santos. Telefone 3208-2444. RM, somando o nosso futuro ao seu. Já estamos de volta para o segundo e último bloco do Hora Geral. Deu para você conhecer um pouco mais sobre a proclamação da República aqui no Hora Geral? Tá pensando o quê? É importante, é necessário você ter esse tipo de informação. Bom, deixa eu mudar aqui de câmera. Hoje é segunda-feira, hoje é dia de a gente conversar com o doutor Gustavo Muniz, é dia de conversar com o doutor Márcio Mazzucato, é dia de conversar com o Celso Vernizzi, o Homem do Tempo, né? O Márcio Harrison vai... estamos aguardando conexão, pode ser que o Márcio Harrison traga informações, mas tudo isso, né, nesse bloco você vai ficar sabendo. Bom, deixa eu chamar meu amigo, o doutor Márcio Mazzucato, ele é médico psiquiatra e ele é o responsável do quadro de saúde aqui do Hora Geral. Ele sempre traz um tema importante para o nosso amigo do Hora Geral. Doutor Márcio, fique à vontade, os nossos ouvintes querem participar e obter o seu conhecimento através do quadro saúde. Olá, doutor Márcio. Douglas, é uma questão que tem acontecido muito agora nessa época de pandemia, porque a ansiedade aumentou no geral. Tem estudos aí falando que 50% das pessoas, dos brasileiros, se sentem mais ansiosos nessa fase de pandemia, 40% triste. Então essa questão emocional trouxe a ansiedade elevada a pessoas que têm uma genética favorável para desenvolver crises de ansiedade, a desencadeá-las. E tem acontecido com maior frequência nesse período.
E como que elas acontecem, né? Elas acontecem com um sintoma físico muito intenso, em que a pessoa tem um coração disparado, numa alta frequência, com uma sensação que ele vai parar, que ele vai sair pela boca, né? Uma falta de ar, ela não consegue respirar, não consegue puxar o ar forte, né? Ela tem tremores nas mãos, sudorese nas mãos, as mãos ficam suadas, sua frio, às vezes solta o intestino da pessoa, né? Ela tem uma sensação de desmaio e às vezes uma sensação até de que vai morrer ou que vai acontecer alguma coisa muito ruim. Muitas vezes elas vão procurar um pronto-socorro de imediato e aí são avaliadas, são feitos exames, exame cardiológico, clínico, e não é encontrado nenhuma alteração. E o médico fala que ela não tem nada, que aquilo é uma ansiedade. E às vezes encaminha ou às vezes não encaminha para um psiquiatra, que é o médico mais adequado para que ela faça esse tratamento. A psicoterapia, o tratamento psicológico alinhado, exercícios físicos e todas as outras atividades saudáveis vão favorecer muito ao seu tratamento. Lembre-se, saúde mental é fundamental para a sua qualidade de vida. Obrigado, doutor Márcio Mazzucato, médico psiquiatra. Você tem alguma dúvida? Tem mesmo? Só fazer a pergunta através do WhatsApp, 981 70 14 34. Agora eu quero falar, sabe com quem? Com o doutor Gustavo Muniz. Você já ouviu falar da Livre Isenções? Quer conhecer um pouco mais sobre a Livre Isenções? Quer saber como você pode ter um carro 0 quilômetro, né? Livre de isenções? Bom, quem vai explicar melhor é o doutor Gustavo Muniz. Doutor, é com o senhor. Perfeito. Vamos explanar um pouquinho o que é a Livre Isenções. A Livre Isenções é uma empresa tributária que ela tem dentro dos seus setores todas as etapas para que uma pessoa que possua algum problema de saúde possa adquirir um veículo 0 quilômetro com as isenções de imposto. Nós nos preocupamos em oferecer para a população 2 tipos básicos de serviço. O primeiro, um ambulatório médico para que a população possa vir, descobrir se tem ou não o direito baseado na sua patologia e, após isso, caso realmente ela esteja enquadrada dentro da lei, nós possuímos aqui todas as etapas, autoescola, processo de IPI, ICMS, IPVA, documentações completas, para que a pessoa possa adquirir o veículo numa concessionária local ou em São Paulo. Será que eu, portador de tal patologia, tenho direito a esse benefício? Enfim, pensando nisso, a gente criou um ambulatório médico que fica à disposição da população, tá? Para que a pessoa venha, tá? Esse serviço não é cobrado, ou seja, ela pode vir pessoalmente, trazer os seus exames, trazer suas dúvidas e ela vai ser avaliada por alguém da equipe para que possa tirar essas dúvidas, enfim. Após isso, eu acredito que avançamos nas etapas da execução do processo. E isso a gente tem aqui dentro todos os setores para que a gente possa correr de forma rápida e dinâmica. Se ela tem alguma das patologias que a gente tem até no site, a lista das doenças que podem estar previstas em lei, ela traz os documentos, ela traz os exames, ela passa por um membro da equipe e esse membro vai com certeza digerir essas dúvidas e fornecer essa informação tão importante para a pessoa. O importante é que você, ouvindo essa informação e se conectando a um desses problemas de saúde, nos ligue, agende um horário na Livre. O ambulatório médico está à sua disposição para que a gente possa fazer essa avaliação. Sempre em horário comercial, de segunda a sexta e sábado nos horários do período da manhã. Douglas, um forte abraço a você, um forte abraço ao seu público e agora eu vou retornar aqui para a minha agenda porque a Livre não para, né? Nós temos uma grande demanda. Muito obrigado. Muito fácil, né? Quando a gente fala com um profissional e com uma empresa séria, o mais importante, você não tem dor de cabeça e sabe como resolver com tranquilidade. É o caso da Livre Isenções. Bom, agora eu quero chamar o meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Celso, alguma novidade com relação à previsão do tempo? Olá, meu amigo. Olá, Douglas. Hora geral. Amanhã melhoram mais as condições do tempo em todo o estado de São Paulo, mas ainda há interferência daqueles ventos que sopram do mar em direção ao continente. Centro de alta pressão vai perdendo forças, já permitiu boa melhoria nas condições do tempo em todo o estado de São Paulo e vai permitir melhoria maior durante a terça-feira. Mas de vez em quando tem algumas nuvens e umidade, ventos que sopram do mar
ainda vão trazer a interferência para a Serra do Mar e também boa parte do litoral paulista. Mas o tempo vai melhorando, temperaturas mais elevadas, 25 graus no litoral. Nas próximas 24 horas sobem mais as temperaturas e diminui a queda durante a noite. Um abraço a todos. Tchau, Douglas. Obrigado, meu amigo Celso Vernizzi, o homem do tempo. Você sabia que você pode participar e deve através do nosso WhatsApp? 981 70 14 34. Sabe o que eu vou fazer agora? Eu vou chamar meu amigo Márcio Harrison e as informações, porque ele é especialista em segurança. Olá, Márcio! Olá, meu amigo Douglas Gonçalves e amigos do Hora Geral. Olha só, Douglas, policiais da Delegacia Sede de São Vicente, a equipe do delegado titular, doutor Marcos Alexandre Alfino, Sérgio Douglas, a equipe, toda a investigação, o investigador Ney Gomes, o Edmilson Senna, enfim, toda a equipe de São Vicente, estão dando prosseguimento à Operação Força Tarefa, né? Já vem acontecendo já há alguns meses em São Vicente. A Força Tarefa consiste em quê? Em órgãos da administração pública e policial juntas no combate aí a vários tipos de crimes. Então, Secretaria de Obras, Secretaria de Comércio, concessionárias como a Sabesp, como a CPFL, saem em comboio a determinados estabelecimentos comerciais e fazem uma operação ali para apurar irregularidades. E o que acontece? Ali no Parque Bitaru, em São Vicente, a Força Tarefa compareceu e localizou ali um desmanche, melhor dizendo, um ferro velho, né? E algumas irregularidades foram constatadas. Entre elas, a questão aí do consumo de água não ser contabilizado através de relógio. Então, diante disso, o local foi devidamente autuado, né? Inclusive o homem de 46 anos acabou sendo conduzido para a Delegacia Sede de São Vicente e lá tomadas providências legais. Algumas balanças também foram apreendidas e também sanções administrativas também foram efetuadas, foram lavradas aí em sede aí desta força-tarefa, inclusive com a presença do delegado titular do município de São Vicente, delegado Marcos Alexandre Alfino, o Sérgio Douglas, a equipe, doutor Estevam Gabriel Urso, o Ney Gomes, enfim, toda a equipe, também policiais do 2º Distrito Policial da Cidade Náutica, o Marcelo Pereira, a equipe, o pessoal do 3º DP, e acabaram, inclusive, lavrando várias multas aí, inclusive, tá? Aí esses policiais também foram no 2º local, ô Douglas, ali já na Vila Margarida, e acabaram também identificando irregularidades administrativas. E além das irregularidades administrativas, também foi apreendido, encontrado um pássaro da fauna silvestre. O comerciante também foi conduzido à delegacia, autuado aí por essas circunstâncias. Daí, meu amigo Douglas Gonçalves, amigos do Hora Geral, Operação Força Tarefa por parte da Polícia Civil de São Vicente, delegado Marcos Alexandre Alfino, Sérgio Douglas, a equipe, a investigação, com a Força Tarefa também da Prefeitura de São Vicente. Márcio Harrison para o Hora Geral. Obrigado, meu amigo Márcio Harrison. Olha, Márcio, qualquer novidade é só você acionar aqui o Hora Geral, que as câmeras estarão sempre abertas para você. Bom, chegamos ao final de mais uma edição do Hora Geral. Obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência, obrigado pela interatividade e o mais importante, obrigado por compartilhar o Hora Geral. A nossa preocupação é justamente levar até você um conteúdo jornalístico e informativo com credibilidade, porque você merece o melhor. Um abraço assim, ó, um abraço forte. Tchau, tchau, até amanhã, tchau. Hora Geral. Apoio Grupo Mendes, ajudando a construir a história da região. E Livre Isenções. Carro 0 km com isenção de impostos, só na Livre. Ligue 013 3500 6210.